Bolsa da Argentina dispara mais de 20% após a vitória de Milei. E você vai ver também. Lula fala em resolver problemas da América do Sul, mas diz que não precisa ser amigo de nenhum presidente vizinho. Eu não tenho que gostar do presidente, do Chile, da Argentina. Israel e Hamas avançam em acordo para libertar reféns e estabelecer cessar-fogo em Gaza. Amanhã acontece o mutirão do Desenrola Brasil e nós vamos dar dicas para quem quer negociar as dívidas. E a seleção brasileira entra em campo hoje para enfrentar a Argentina, atual campeã do mundo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição do Jornal das 18h30. E olha só, a economia já começa a reagir à vitória de Javier Milei na Argentina. A Bolsa Argentina disparou mais de 20% hoje. Quero apresentar ao presidente electo Javier Milei. Nesta terça-feira, o mercado acionário da Argentina chegou a subir mais de 20% no início do pregão, em meio aos ajustes após a vitória de Javier Milei nas urnas. Além disso, houve impacto de um feriado local na segunda-feira, quando os mercados externos reagiram com ganhos firmes. Milei já começou a definir as primeiras medidas para enfrentar a crise econômica e afirmou que vai precisar de 18 a 24 meses para reduzir a inflação de mais de 140% ao ano. O ultraliberal adiantou que tudo o que puder estar nas mãos do setor privado vai ficar nas mãos do setor privado. Isso quer dizer que tanto a petrolífera YPF quanto os veículos de comunicação estatais deverão ser privatizados. Também nesta terça-feira, o atual líder da Argentina, Alberto Fernandes, se reuniu com o presidente eleito pela primeira vez na residência oficial em Buenos Aires. O objetivo do encontro, de acordo com o comunicado oficial, foi de iniciar o processo de transição institucional nas diferentes áreas do governo. A posse do presidente argentino está marcada para o dia 10 de dezembro e só após isso, Milei vai anunciar as nomeações para os cargos do futuro governo. A maior expectativa fica por conta da área econômica. Olha só, ainda sobre esse assunto, o presidente Lula afirmou hoje que não tem que ser amigo dos presidentes dos países vizinhos, mas que é preciso resolver o problema da América do Sul. Vamos conferir. Se bem que nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. Eu não tenho que gostar do presidente, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Nós temos que ter política de Estado brasileiro e do Estado dele. Nós temos que sentar na mesa, cada um defendendo os seus interesses. Como não pode ter supremacia de um sobre o outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia. A gente tem que chegar a um acordo. Olha só, para falar mais sobre o novo presidente da Argentina e principalmente quais devem ser os reflexos para o Brasil, nós vamos conversar agora com uma especialista. Olha só, está presente hoje no nosso estúdio a doutora Carolina Pascolati, ela que é especialista em Direito Internacional. Boa noite, doutora, e quero agradecer muito você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Olá, boa noite, Kleber, tudo bem? Tudo bem? Mais uma vez quero agradecer a sua presença e já perguntar, doutora. A gente acabou de ver aí a reclamação do presidente Lula, dizendo que não precisa ser amigo dos presidentes vizinhos. Por outro lado, a Diana Mondino, que é a mais cotada para assumir o Ministério das Relações Exteriores da Argentina, disse a uma agência de notícias russa que o país não vai promover relações com o Brasil e com a China.
Como você acredita que será essa relação entre os dois países, já que há grandes diferenças políticas entre os dois lados, mas, por outro lado, há também muita dependência econômica entre os vizinhos? Boa noite, Kleber, de novo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês para a gente poder contribuir com o direito internacional e refletirmos a respeito do assunto. O momento agora, Kleber, é um momento de cautela, não é? É um momento de análise, não é um momento de analisar um distanciamento ou uma aproximação entre o Brasil e a Argentina. Inclusive, até nas citações feitas, tanto do governo da Argentina quanto do governo brasileiro. Eu não acredito, nesse primeiro momento, que vai haver algum rompimento do Brasil com a Argentina. Até porque eu acredito que esse presidente, quando assumir o cargo, ele terá muitas situações internas a serem resolvidas em relação à crise financeira, à crise econômica, à inflação do país. Então, ele terá muitos afazeres, muitas atividades a dar conta quando assumir o governo. Durante a campanha, é claro que o presidente, ele fala, ele se comporta firmemente em algumas medidas que serão tomadas. É claro que, se de fato as medidas que ele prometeu, ele cumprir, isso será algo que nós aqui do Brasil teremos que avaliar com muita calma. Por que eu digo isso? Porque o Brasil é um parceiro muito antigo da Argentina, tanto o Brasil quanto a China. Então, eu não acredito eu acho que se o Brasil perde, a Argentina vai perder muito mais também. E, doutora, o tão esperado acordo entre o Mercosul e a União Europeia está muito próximo de acontecer. Existe, inclusive, a expectativa de que seja assinado no dia 7 de dezembro, o que seria antes da posse do Javier Milei. O futuro presidente da Argentina pode, de alguma forma, mudar os rumos dessas conversas? Olha, Kleber, eu acredito que não, tá? Até porque, se estiver previsto realmente até o dia 7 a finalização desse acordo, né, entre a União Europeia e o Mercosul, não acredito que vá mudar. Até porque será aí 3 dias antes da sua posse. E aqui eu vou fazer uma citação muito rápida em relação ao Brasil, com o nosso anterior presidente. Nós havíamos passado pela mesma situação de que o Brasil não faria parte mais do Mercosul. Essa era uma das campanhas eleitorais, isso não aconteceu. Então, eu não acredito, pode gerar uma instabilidade, uma insegurança internacional, mas eu não acredito que vai favorecer ou desfavorecer ali as conversas. Muito embora os países da Europa ontem e antes de ontem não se manifestaram a respeito das eleições na Argentina. Tá certo, doutor. Nós vamos dar um tempo agora nessa conversa, mas daqui a pouco eu volto a falar com você, né, com a Carolina Pascolati, sobre outros temas importantes do noticiário internacional. Até daqui a pouco, doutora. Olha só, o governo federal informou que 7 milhões de brasileiros já conseguiram pagar suas dívidas pelo programa Desenrola Brasil. E para facilitar a renegociação de débitos, acontece amanhã o dia D do programa. Então, esse programa, né, agora as negociações, a primeira parcela do 13º salário está prevista para ser paga no próximo dia 30. Isso vai ajudar nas renegociações. Poderá ser utilizada no programa de renegociação. Isso vai ajudar muito as pessoas que têm aí débitos para acertar. E começar bem, né, 2024. E para negociar tantas dívidas bancárias quanto as contas atrasadas, mais uma vez será oferecida a plataforma com condições especiais. E olha só, se você nos assiste e está nessa condição, quer renegociar as dívidas, limpar o nome, nós vamos agora te dar uma ajuda com dicas importantes. Isso porque nós vamos conversar agora com a Ingrid Bart, ela também que é economista. Olha só, boa noite, Ingrid, seja muito bem-vinda ao Jornal das 18h30. Olá, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. E primeiro eu queria saber de você, Ingrid, se esse programa Desenrola Brasil tem de fato se mostrado vantajoso para quem quer pagar as dívidas. Com absoluta certeza, tá?
não é só um programa para você pagar as dívidas, mas conseguir descontos relevantes com relação às suas dívidas de uma maneira geral. Então, estima-se que você consegue até 80% de desconto nas dívidas. E aí, essa parte que ainda fica, você consegue renegociar com juros melhores, com prazos melhores. Então, com certeza absoluta, vale muito a pena. E agora, para quem está prestes aí a renegociar um débito, quais as dicas importantes que essas pessoas, esses consumidores devem ficar atentos? Primeiro de tudo, é tomar muito cuidado com golpes financeiros. Toda vez que a gente tem, por exemplo, esse tipo de mutirão, esse tipo de programa, dessa vez, obviamente, vinculado com o governo, mas mesmo que não seja, muitos golpistas, aproveitadores, se aproveitam, né, dessa situação e aplicam golpes. Então, desconfiem de qualquer e-mail, SMS, WhatsApp que você receber voluntariamente, falando para você negociar através daquele canal. Os canais oficiais são sempre os canais dos bancos, seja através de redes sociais, seja através do próprio site do banco, e as agências, quando for o caso de bancos com agências, e na questão do governo, o próprio site do GovBR. Então, não acredite em nada que seja fora desse padrão site oficial dos bancos ou então o site do GovBR. Por um outro lado, é importante também a gente olhar com carinho essa questão da educação financeira. Muito por causa do governo, do programa do Desenrola, vários pequenos cursos de educação financeira estão sendo disponibilizados nessas plataformas de maneira gratuita. Então, é sempre interessante, mesmo antes de você fazer qualquer renegociação, estudar, ler um pouco sobre isso, porque com certeza vai se refletir positivamente, principalmente depois que você conseguir renegociar essa dívida. E vamos seguir com o nome limpo, né? É importante isso, a gente sabe como é importante o crédito, e o crédito leva em consideração, sim, esse tipo de informação de negativação. Então, todo mundo quer o brasileiro com acesso a crédito e com as suas finanças em dia para o próximo ano. Tá certo, nós acabamos de conversar com a economista Ingrid Bart. Muito obrigado pela participação e principalmente por essas dicas valiosas, Ingrid. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu mudo de assunto agora para falar que a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou no início da tarde de hoje que subiu para 5 o número de pessoas mortas no estado em consequência de temporais. Em Porto Alegre, o nível elevado do rio Guaíba vem causando transtornos para a população. Quem traz mais informações é a repórter Bruna Cantalupe, direto do Rio Grande do Sul. O sistema de comportas de Porto Alegre havia sido acionado pela última vez em 2015, mas só este ano já foram 3 fechamentos em menos de 2 meses. E na manhã desta terça-feira, o nível do Guaíba chegou a 3,45 metros, ultrapassando a cota de inundação, que é de 3 metros. Na noite anterior, uma das comportas não resistiu à pressão da água e cedeu, causando alagamentos na região do 4º distrito. De acordo com a última atualização da Defesa Civil Estadual, 158 cidades foram afetadas, deixando um pouco mais de 13 mil pessoas desalojadas e quase 4 mil desabrigadas. E uma frente fria trará a instabilidade de volta ao Rio Grande do Sul. A previsão é de chuva para todo o estado, com uma concentração maior de volume nas regiões noroeste e da fronteira oeste. Segundo os meteorologistas, a situação deve piorar na quarta-feira, quando grandes acumulados de chuva devem atingir todas as regiões do estado. Alguns municípios devem registrar até 70 milímetros de chuva. E veja a seguir, Israel e Hamas estão próximos de um acordo de cessar-fogo. E você vai ver também, seleção brasileira encara hoje a Argentina, campeã do mundo, no Maracanã. Nós voltamos já.
Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza está próximo de acontecer. O acordo também prevê a libertação dos reféns que estão em poder do grupo terrorista. No início da tarde de hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel está progredindo nas negociações e que ele espera ter boas notícias em breve. Mais cedo, o chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, disse que o acordo está perto de ser fechado. Todos os envolvidos no conflito se pronunciaram: Israel, Hamas e o Catar, que atua como mediador. O jornal Times of Israel publicou alguns detalhes que podem estar na versão final desse acordo, que exigiria a liberação de 50 mulheres e crianças, em troca de uma pausa de 4 a 5 dias nos combates. A proposta prevê também a liberação de 3 prisioneiros palestinos para cada refém libertado, de acordo com diversas fontes. Ontem, parentes dos reféns exigiram mais empenho do governo de Israel na libertação deles. Há uma preocupação que os bombardeios e ataques a hospitais possam atingir as pessoas em cativeiros. Segundo a ONU, 160 mil pessoas ainda estão em abrigos no norte de Gaza. Ao todo, 1.700.000, 3 em cada 4 moradores do território fugiram de casa. O número de mortos no atual conflito ultrapassou 14.700, de acordo com dados oficiais divulgados pelos dois lados. Olha, e para falar mais sobre esse assunto também muito importante, nós vamos voltar a conversar com a doutora Carolina Pascolati, que é especialista em Direito Internacional e hoje está em nosso estúdio. Doutora, eu sei que esse assunto terrorismo é uma das suas especialidades, então eu queria que você fizesse uma análise desse possível acordo, por favor. Boa noite, Kleber, novamente. Boa noite a todos. Olha, é bem possível esse acordo sair, mas eu acredito que será provisório e não definitivo, até porque a crise no Oriente Médio assola aquela região desde 1948, quando, ao término da Segunda Guerra Mundial, Israel ganha um Estado, né, pelos Estados Unidos. Então, é uma guerra que já tem longos anos, eu não acredito que vai acabar por si só. Vai ser temporário e que tomara que isso aconteça. Dentro da análise do direito internacional, a Palestina ela é dividida pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza. A faixa de Gaza ela é controlada por Hamas e a Cisjordânia ela é controlada pela Autoridade Nacional Palestina. Então, a análise de um eventual acordo deve ser feita com o próprio Hamas, que é o grupo terrorista que está à frente aí de toda essa guerra no Oriente Médio. Tá certo, então, mais uma vez eu agradeço pela sua participação. Nós acabamos de conversar com a doutora Carolina Pascolati, que é especialista em Direito Internacional. Muito obrigado pela resposta e pela aula, doutora. Obrigada, Kleber, novamente. Obrigado a todos aqui da Rede TV. É um prazer imenso. Grande prazer. Eu mudo de assunto agora para falar que as eliminatórias da Copa terão hoje um grande jogo. Hoje à noite, né? As duas maiores seleções do continente, Brasil e Argentina, se enfrentarão no Maracanã. E o que será que vai fazer a diferença? O fato do Brasil jogar em casa ou a grande moral, né? O grande moral da atual campeã do mundo, a Argentina? Vamos ver. Depois de mais de um ano, o Brasil volta ao Rio de Janeiro com a missão de se reabilitar nas eliminatórias. Após perder os últimos 2 jogos, a equipe de Fernando Diniz tem a melhor chance possível para dar uma resposta ao torcedor brasileiro em um clássico contra o seu maior rival. Mas para isso o time vai ter que passar por algumas mudanças. Vinícius Júnior é a principal delas. O craque do Real Madrid se machucou no confronto contra a Colômbia e deve dar lugar a Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, além da possível baixa do lateral Renan Lodge, que deve ser substituído por Carlos Augusto, da Inter de Milão.
Do lado da atual campeã do mundo, a situação é bem diferente. Líder das eliminatórias com 12 pontos, a Argentina terá a oportunidade de manchar a história da seleção canarinho. Isso porque, caso o Brasil perca hoje, 2 recordes negativos serão quebrados. O primeiro de nunca ter perdido um jogo de eliminatórias em solo brasileiro. O segundo de ficar sem vencer 3 jogos seguidos nas eliminatórias, feito que não acontece desde 2001. E apesar das dificuldades, a gente acredita no Brasil. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até amanhã.